Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Turano, sou advogado e professor de Direito Empresarial. Em 2018 e 2019, eu fiz parte do Departamento de Direito Social e Econômico da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, nossa gloriosa FND. E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. A gente está se inserindo agora num contexto de uma série de vídeos curtos e objetivos com o intuito de oferecer informações úteis para a sociedade nesse momento de pandemia. É por isso que o tema que eu escolhi tratar com vocês é o tema do compartilhamento de dados pessoais com o poder público. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou vivendo uma experiência social única, imagino que vocês também, que é a experiência do distanciamento social. Estou me mantendo isolado aqui na minha casa justamente para evitar a propagação do vírus. Seja eu como pessoa contaminada, seja eu como um vetor para a contaminação de outras pessoas. Dentro dessa estratégia de isolamento social, a gente acaba enxergando uma série de impactos negativos, tanto do ponto de vista social, das relações humanas, com efeitos até psicológicos, quanto do ponto de vista econômico. Uma série de empreendedores não pôde mais exercer sua atividade. A gente tem prestadores de serviço, comerciantes, uma série de pessoas que não podem mais trabalhar. As consequências dessa pandemia vão ser muito graves e vão ser sentidas, já são graves e vão ser sentidas ao longo do tempo. Por mais que a estratégia de isolamento social ela seja necessária, absolutamente necessária e importante, a gente pode pensar em uma forma mais inteligente de utilizá-lo. E essa forma mais inteligente passa pelo compartilhamento de dados pessoais, pelo tratamento desses dados, pelo uso inteligente deles. Por exemplo, eu posso utilizar dados de geolocalização de uma pessoa e cruzar com dados da sua condição de saúde para que o governo tome iniciativas para oferecer mais serviços de saúde naquela área ou evitar que aquela pessoa transite e acabe contaminando outras pessoas ao seu redor. O compartilhamento de dados, então, é fundamental para isso, inclusive para fins estatísticos também, para a gente poder monitorar qual é o estado que está sofrendo mais, para que a União, por exemplo, possa, em parceria com o Estado, oferecer mais recursos para realização de testes, compra de ventiladores, enfim. A utilidade do compartilhamento de dados é clara. Quero tratar agora com vocês aqui do ponto de vista jurídico. Caramba, Alan, é lícito isso? É lícito que o governo tenha acesso aos meus dados? É lícito que minha operadora de serviço de telecomunicações compartilhe meus dados de GPS do meu celular, os meus dados de acesso à internet com o poder público? É lícito que o meu empregador, o meu plano de saúde, compartilhe meu histórico de saúde com o poder público? Do ponto de vista de legalidade, eu não estou entrando nem aqui no ponto de vista de ser ético ou ser moral, do ponto de vista de legalidade, a nossa lei da pandemia, ela especificou no seu artigo 6º que as entidades da federação são obrigadas a compartilhar dados entre si e que essas obrigações podem ser estendidas também para as pessoas jurídicas de direito privado. Então, do ponto de vista legal, a gente tem sim uma base legal que autorizaria o governo a ter acesso a esses dados. Agora, vamos pensar quais são as consequências disso. Duas coisas se impõem: o risco à minha privacidade e o risco à minha segurança. De que forma, então, a gente pode conseguir contornar esses riscos? É fundamental que o governo dê transparência com relação aos dados que com ele são compartilhados, os dados que ele coleta e armazena. Transparência quanto a esses dados e transparência quanto à finalidade para a qual esses dados são utilizados. Uma vez encerrada essa finalidade, ou seja, uma vez combatida a Covid-19, uma vez achatada a curva, uma vez que a gente consiga, de fato, diminuir a propagação dessa doença, esse tratamento de dados deve ser encerrado. Inclusive, esses dados devem ser eliminados. É necessário que o governo ele explicite, quando eu falo governo, eu estou aqui me referindo ao poder público. É importante que o poder público ele explicite qual é a finalidade para a qual os dados estão sendo tratados e o período de retenção por meio do qual esses dados vão continuar sendo armazenados. Então, com transparência, eu consigo resolver um primeiro problema. Segundo problema, que sejam adotadas medidas de segurança, técnicas e administrativas, para impedir, por exemplo, o vazamento desses dados. Incidentes de segurança que façam com que terceiros tenham acesso a esses dados. Impedir o compartilhamento com terceiros desses dados. Tudo bem, essas são propostas que a gente, enquanto cidadão, tem que exigir do governo. Cobrar os nossos representantes no Congresso Nacional, enquanto advogados, eventualmente, provocar o judiciário para que dê uma tutela com relação a isso. Segundo ponto que é importante,
Nós temos, desde 2018, editada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que prevê uma série de garantias para nós, titulares de dados, quando o tratamento é realizado tanto por entes privados quanto pelo poder público. Essa lei hoje, ela encontra-se em período de vacatio legis. Em tese, ela entraria em vigor agora em agosto, mas há uma série de iniciativas legislativas para que a sua entrada em vigor seja prorrogada. Está acompanhando ainda a movimentação disso no Congresso. Independentemente da entrada em vigor ou não da LGPD, é fundamental que seja estruturada o quanto antes, para ontem, para já, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD. Do ponto de vista jurídico, a ANPD já está constituída. O artigo que a cria na LGPD já está em vigor. Então, do ponto de vista jurídico, ela já existe. O problema é que, do ponto de vista administrativo e operacional, ela não existe no plano dos fatos. Você não teve ainda servidores designados para atuar nela, você ainda não teve nenhum tipo de organização administrativa para que ela possa funcionar. Isso que nós, cidadãos, precisamos cobrar do governo hoje. Porque a ANPD seria o nosso instrumento, seria a nossa entidade responsável justamente por cobrar essa transparência, cobrar a adoção dessas medidas de segurança pelo governo. Então aqui fica o meu recado para vocês. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa e vamos debater bastante direito sobre propostas efetivas para a gente conseguir sair dessa situação de crise o mais rápido possível. Contem comigo. Um abraço. Tchau, tchau.